Caríssimos irmãos e irmãs, a Igreja neste dia de hoje celebra a festa de São Pedro e São Paulo. Por isso, nesse dia também, rezemos de modo muito especial pelo Papa Francisco, para que a graça de Deus esteja sempre presente na sua vida, para conduzir o rebanho segundo a vontade de Cristo, o bom pastor, que nos guia, que nos fortalece, que nos ajuda a caminhar na fidelidade ao seu plano de amor. Celebrar a festa de Pedro e Paulo é celebrar a festa dos sustentáculos da nossa igreja. Pedro é chamado por nosso Senhor Jesus Cristo para cumprir uma missão. Um homem simples, pescador, recebe esse convite, a graça de Deus para conduzir o rebanho. Paulo, alguém que era até contra os cristãos, de repente é tomado por Deus, passa por um processo de conversão e se torna um grande missionário, anunciando, testemunhando o Santo Evangelho. Os dois, eu diria, são essas grandes motivações para a nossa caminhada de fé. Ter essa clareza, ter essa firmeza e, ao mesmo tempo, este olhar de ir ao encontro daqueles e daquelas ao qual Jesus Cristo nos confia. Por isso, celebrando a festa de Pedro e Paulo, peçamos que Ele nos ajude para sermos perseverantes, para anunciar e testemunhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. As leituras que nós acabamos de ouvir é um convite para todos nós. Atos dos Apóstolos vai nos mostrar a situação que a igreja enfrentava naquela época. Após morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, há uma perseguição por parte de Herodes, e por isso manda matar Tiago, manda prender e açoitar Pedro. É nesse contexto, diante destas dificuldades e perseguição, que a igreja vai sobrevivendo. Pedro está na prisão, mas nos diz a leitura que enquanto ele estava preso, a igreja rezava por ele. Isso nos mostra, caríssimos irmãos e irmãs, a importância da oração na nossa vida. E por isso precisamos ter muita clareza da nossa fé. Nós passamos por grandes momentos de dificuldade, até mesmo agora, diante da pandemia, mais de 55 mil pessoas que já perderam a sua vida, mais de 1 milhão que já estão infectados e tantos outros que não foram testados, que estão por aí. Então, são grandes momentos, eu diria também, de dificuldades que nós enfrentamos. E nestes momentos, nós precisamos ter clareza da nossa fé e do nosso testemunho. Quantas pessoas gostariam de hoje estar aqui na igreja,
mas é preciso que tenhamos também cautela, é preciso que tenhamos clareza, é preciso agir não para colocar em perigo a vida das pessoas. No entanto, a nossa fé, o nosso batismo nos confirma que somos filhos e filhas de Deus. Por isso, é o momento também de nos fortalecermos em nossa família, em nossa casa, nessa vida de oração, para que de fato a presença de nosso Senhor Jesus Cristo nos livre dos perigos da pandemia, mas também de tantos perigos e ameaças à vida que nós enfrentamos também no nosso país. É importante que tenhamos clareza e que peçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos fortaleça. Pedro é tocado por um anjo, mesmo diante da prisão, e ali as correntes caem. Ele sai, ele caminha guiado pelo anjo de Deus. É o próprio Deus que vai o conduzindo e vai tirando da prisão. É preciso, caríssimos irmãos e irmãs, que tenhamos essa confiança no Deus que nos ama, no Deus que nos conduz, no Deus que é capaz de nos tirar de todos os perigos, como acontece com Pedro. Somos igreja, somos povo de Deus e queremos caminhar segundo a vontade de Deus. Isto também acontece na vida de Paulo. Uma vez convertido, ele tem uma missão de anunciar e de testemunhar o santo evangelho e por isso sofre perseguição. No entanto, ele diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Essa atitude, essa confiança em Deus que leva-se Paulo a ser esse grande missionário para anunciar, para testemunhar a palavra de Deus. Exatamente porque a confiança dele não está nas suas próprias forças, mas está em Deus. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. É isso que ele nos ensina, caríssimos irmãos e irmãs. As obras boas que nós praticamos, as coisas boas que nós fazemos, não é simplesmente para nos gloriarmos, mas tem, eu diria, esse objetivo maior. Servindo aos nossos irmãos e irmãs, estamos servindo a Deus. Paulo confia, em outro momento ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, precisamos nos fortalecer com a palavra de Deus, com a Santa Eucaristia, para anunciarmos e testemunharmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que Deus deu força para ele, e Deus o livrou até da boca do leão, para dizer como é grande a bondade, o amor, a misericórdia de Deus. O nosso caminhar, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos também, para ser firmes na fé, no anúncio, para termos coragem de vencer a perseguição, precisamos conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. E é isto que nos mostra o Evangelho que nós acabamos de ouvir.
Nos diz o Evangelho que Jesus foi para uma região de Cesareia de Filipe e ali começa a perguntar aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E sai várias respostas. João Batista, outros diz que é Elias, outros diz que é Jeremias, ou algum dos profetas que ressuscitou. Isto é o grande comentário que se faz a respeito dele. Mas Jesus quer saber dos seus discípulos, para eles, que convivem com ele, que estão aprendendo: quem sou eu? E Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo percebe que isto não é dito por Pedro, mas é o próprio Deus que o ilumina para que ele assim possa conhecer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Na nossa missão, deve soar na nossa mente e no nosso coração: quem é Jesus para nós? Quem é Ele na nossa vida? E na medida em que nós vamos tomando conhecimento da sua presença, da sua pessoa, somos chamados e chamadas a anunciar o Evangelho. Somos chamados e chamadas a fazer a vontade do Pai. Oxalá, se todos nós, batizados, tivéssemos esta compreensão, haveria mais igualdade, haveria mais solidariedade, haveria mais comunhão entre nós. Como igreja, precisamos cada vez mais perdermos essa compreensão da presença do Espírito de Deus para iluminar a nossa vida e assim termos convicção de quem é nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Uma vez que nós temos este conhecimento e esta clareza, como Pedro também recebemos uma missão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e os poderes do inferno nunca poderá vencê-la. Então, peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo que nos ajude, que nos fortaleça para assumirmos a nossa missão de discípulos e discípula com este poder de ligar no céu e de desligar. Esta foi a missão dos apóstolos, foi a missão de Pedro, mas no mesmo Evangelho de Mateus, Jesus transmite esse poder para todos os discípulos. Então, caríssimos irmãos e irmãs, como igreja, como povo de Deus, somos convidados e convidadas a vivenciarmos a nossa fé, a vivenciar essa disponibilidade como igreja, como povo de Deus. Rezemos por todas as lideranças da nossa igreja, de modo especial pelo Papa Francisco, pelos bispos, padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas, todas as nossas lideranças de movimentos pastorais, comunidades, que de fato possamos reconhecer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo para testemunharmos a cada momento da nossa vida, com esta confiança de que Deus é presente na nossa vida, como foi presente na vida de Pedro. Com esta confiança que teve Paulo, mesmo no meio das perseguições, teve a coragem de anunciar e de evangelizar. E reconhecendo o Cristo como o Senhor da nossa vida, como o Filho do Deus vivo, que nos conduz ao caminho da salvação, que nos conduz ao caminho da solidariedade e da comunhão.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.